Então como é que eu vou ouvir música de um cantor que a vida dele é se prostituir na imoralidade, trair a esposa, viver no pecado? Não, senhores, ele pode cantar a melhor sinfonia do mundo, eu não estou nem aí. Mas a cultura na nossa igreja está desse jeito, tem um bocado de jovens. E os cantores que não estão dando para cantar mundano, eles estão pegando as músicas de cabaré. Eu vim compartilhar com vocês mais uma forte pregação do pastor Osiel Gomes, da Assembleia de Deus. E nesse vídeo, nessa pregação muito forte, ele denuncia cantores que se dizem cristãos que estão cantando música de sofrência dentro das igrejas. Acerca dessas músicas, o pastor Osiel Gomes refere-se a elas, músicas de cabaré. Eu peço que você confira esse vídeo até o final, mais um vídeo forte, mais um vídeo polêmico, e eu preciso também que você deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo. A cultura social. Irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui hoje, pastor Edgar, que antigamente, o senhor é pastor há quantos anos? 40. Quantos anos? 40. 40 anos, ele é pastor há 40 anos. Só que antigamente, cada era tem seu problema. Mas qual era o problema dele antigamente? Era batalhar contra o pecado. Era ir ao pecador e dizer, olha, Jesus quer te salvar. Pronto, tinha, naquela época, aqui e acolá, a gente ouvia falar na maconha, mas não era nem maconha que eles chamavam. Era, como era? Diamba. Era diamba, quase o nome de uma mulher, diamba, não é? Para não dizer diaba. Olha, escute o que eu vou dizer aqui esta noite para vocês. Escutem bem. Só para vocês terem uma ideia, prefeito. O que eu estou dizendo aqui, pastores, é que naquela época a luta dele era uma luta com uma pessoa que não entendia o evangelho. Era uma luta com uma pessoa que não queria aceitar Cristo. Hoje, qual é o problema para nós, senhores pastores? Ouçam bem o que eu vou dizer aqui. A cultura de hoje é uma cultura infernal. A cultura de hoje é uma cultura diabólica. Vocês não imaginam o que eles ensinam hoje nas escolas com uma cultura que dizem que é cultura social. A cultura hoje ela é tão perigosa, ela é tão maléfica, que ela está matando até a gramática portuguesa. Quando vocês estudam sobre todas essas questões, hoje ninguém sabe mais quem é quem. Hoje ninguém nasce mais homem, nem nasce mulher. Hoje o mundo está assim, está tudo bagunçado, do jeito que o povo gosta e do jeito que o diabo manda. Hoje, antigamente você sabia quem era quem, você sabia o que era um menino, sabia o que era uma menina. Hoje não, está tudo bagunçado. E qual é o ensinamento? Não pregue contra isso, porque cada um tem que ser o que deseja ser. A cultura, ela está trazendo isso, outro perigo. Tem irmão que está ouvindo música mundana e imoral e dizendo assim, não tem nada não. Eu estou ouvindo música de um cantor mundano, mas ele está falando é de natureza. Ele está falando da beleza de Deus. Raul Seixas falava também. Só que quando você olha para a história dele, morreu dentro do apartamento dele, cheio de droga, cheio de bebida, cheio de imoralidade. Lutero dizia que você tem que saber por onde é que a água está passando. Eu creio que você não quer que a água na sua casa chegue lá da caixa d'água. Se alguém disser assim, olha, morreu um rato podre lá dentro da caixa d'água, você vai beber a água? Vamos lá, você vai beber a água? Então como é que eu vou ouvir música de um cantor que a vida dele é se prostituir na imoralidade, trair a esposa, viver no pecado? Não, senhores, ele pode cantar a melhor sinfonia do mundo, eu não estou nem aí. Mas a cultura na nossa igreja está desse jeito, tem um bocado de jovens. E os cantores que não estão dando para cantar mundano, eles estão pegando as músicas de cabaré e estão colocando a melodia. Já tem hino aí que é uma sofrência. Um dia desse eu estava cansado demais, eu disse, Darian, eu vou ficar aqui em casa hoje, eu não vou para a igreja hoje não. Aí eu peguei aqui uma caixa de som, não tem aquelas que a gente bota hoje, e botei sertanejo cristão. E aí, meu irmão, taquei e eu deitei na rede. E aí a Adriana disse, vixe, agora tu tá ouvindo música de sofrência? Eu disse, não,
Aqui é de crente. Ela disse, não, é bom tu baixar isso aí que os vizinhos estão vendo. Rapaz, mas era de sofrência mesmo. Aí pronto, e aí você vai. Olha que está doendo, mas está sofrendo, mas você vai lá. Aí lá no finalzinho ele diz, Jesus é a tua vitória. Ou seja, Lutero diz que nós não precisamos pegar as melodias do cabaré para trazer para a igreja. As coisas de Deus, elas são santas. E quem quer avivamento tem que começar com o que é santo, irmãos. Então, muito cuidado com essa questão da cultura. E eu vou dizer outra coisa aqui. O que impede um verdadeiro avivamento? Sabe o que é? Conflitos religiosos. Hoje tem crente aqui mesmo. Se o pastor aqui disser uma coisa, ele se zangue e diz, eu vou já abrir uma igreja. É assim? Aí um bocado de crentinho daqui também vão atrás. Aí pronto, aí está aqui governador Luiz Rocha, 100 igrejas, cada uma que saiu de uma só. Aí 10 crentinhos lá cantando, não é assim? Como é que vem o avivamento? Antigamente o pastor, quando o membro errava, tinha a disciplina, tinha a sinceridade, ele cumpria ali, ele ficava para chorar nos pés de Jesus. Hoje não, se ele fizer uma coisinha errada bem aqui, eu não concordo com isso, ele vai bem aqui na outra igreja, o outro pastor que quer membro, ele quer apenas quantidade, ele diz, eu oro aqui por ti. Não, mas eu estou separado da minha esposa, não importa, o que importa é que Jesus te ama. E ele ora lá e pronto. Nós estamos vivendo em uma época que nós temos que prestar atenção, meus irmãos. E é muito importante que vocês atentem para o que eu estou dizendo aqui, nesta oportunidade. Conflitos internos, também até entre nós estamos orando, mas nós pastores de vez em quando temos uma briguinha. Queremos a melhor cadeira, queremos a melhor posição, queremos o melhor destaque. Como é que virá avivamento? Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. O apóstolo São Paulo, ele diz claramente à igreja de Corinto, 11:30, por causa disto, há muitos fracos e doentes, e outros que já até se acabaram. Mas vamos lá para a gente chegar agora aqui ao texto. Eu mostrei todos esses desafios. Esse é o tema do pastor. Então você agora já sabe quais são os desafios. E vê se você está dentro de cada um desse ou está fora. Agora vamos pegar uma igreja. Olhem para cá. Como é o nome da igreja que eu li aqui esta noite? O nome da igreja, quem se lembra? Vamos lá, bem simples o nome dela. É a última. Como é o nome dela? Laodiceia. Laodiceia. Ouçam bem, qual é a primeira coisa que você vai analisar em Laodiceia? Laodiceia era uma cidade normal. Era uma cidade como a cidade de governador Luiz Rocha, sem problema. Só que lá em Laodiceia tinha também uma igreja de Jesus Cristo. Segundo a história, essa igreja, ela fora fundada por Epáfras. Paulo teve muito desejo de ir lá, mas não pôde. Ele escreveu uma carta para esta igreja, os laodicenses, e essa carta se perdeu. Não encontraram essa carta. Mas a primeira coisa que você vai analisar aqui é que essa cidade, ela tinha 3 pontos importantes. Como ela era uma cidade que tinha muitos pontos importantes, ela se tornou um local de concentração de pessoas. E essa cidade, a cidade de Laodiceia, além de ter essa boa localização, ela era uma cidade muito rica. Ela trabalhava com o linho, trabalhava com a lã. Se você ver a história, ela faz isso. Ela tinha um tipo de tecido negro, que era uma lã, que era uma riqueza. Ela tinha uma pomada que era vendida lá, que era uma riqueza. Ela tinha um pó chamado pó frígio, que era uma bênção para as pessoas de lá. Tinha uma escola de medicina famosa. Se vocês atentarem para a história desta cidade, ela era uma cidade importante, ela era uma cidade rica. E tudo isso atraía pessoas para esta cidade. Só que essa cidade, se vocês analisarem, além dessa riqueza que a cidade dava, ela tinha uma condição maravilhosa. Qual era a condição? Ela dava bons empregos para os habitantes dela.
Ela dava vida agradável aos habitantes dela. Ela tinha uma condição de dar orgulho para os moradores daquela cidade. Eu estava agora em um país e lá eu conversei com um brasileiro. Eu disse: por que você não quer mais voltar para o Brasil? Ele disse: pastor, o salário no Brasil é 1.300, não é isso? 1.300. Um salário lá vale 5.600 reais. O salário mínimo. Olha a dignidade. Um salário mínimo lá fora, nesse país, corresponde a 5.600 reais. Ele disse: olha, pastor, aqui eu vivo bem. O filho dele anda de BMW. Coisa que no Brasil não vai acontecer nunca com ele. Então existem cidades que dão boas condições de vida. Por que os países da Europa, na maioria, não querem saber da fé? Não querem saber de Jesus? Porque lá a maioria vivem bem financeiramente. Mas também, a boa parte dos países de lá, o número de suicídio é grandioso. Porque não é só dinheiro, não é só título, não é boa fama, não é boa cidade que dá alegria. O que traz alegria para a cidade é a presença gloriosa de Jesus. É por isso que quando você lê Lucas capítulo 2, o próprio Senhor, está escrito em Lucas, ele diz: e ouve-se os seres angelicais cantando, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Não basta apenas ter casa boa, não basta apenas ter dinheiro, não basta apenas ter posição. Mas na cidade, essa cidade era maravilhosa. Tinha esse colírio aí que era bom para os olhos, curava, salvava as pessoas. Agora tem uma coisa: quando você atenta para essa cidade, você vai analisar que tinha uma igreja nessa cidade. Digam comigo: tinha uma igreja. Tinha uma igreja. Diga mais forte: tinha uma igreja. Mais forte: tinha uma igreja. Como era o nome dela? Como era o nome dela? Deixa eu dizer uma coisa para vocês e os senhores aqui esta noite. Laodiceia, pastores, não tem um problema de doutrina. Ouçam bem, igreja. Laodiceia não tem um problema de doutrina. Se você ler, o Senhor não reclama de doutrina nesta igreja. A igreja de Éfeso, Apocalipse 2, tinha um problema. Faltava o quê? Faltava o quê? O primeiro, amor. A outra igreja tolerava mas essa igreja aqui, pastores, ela não tinha um problema doutrinário. Essa igreja aqui, o Senhor não acusou ela de falta de amor. Essa igreja aqui, o Senhor não acusou ela de heresia. Ou seja, a igreja de Laodiceia, ela não tinha problema. Digam comigo. Ela não tinha problema de quê? De amor. Ela não tinha problema de quê? De idolatria. Ela não tinha problema de quê? De heresia. Ela não tinha problema doutrinário. Ela não tinha problema bíblico de nada. Ela não tinha problema de nada. Tem outra coisa. Não havia perseguição do Império Romano. Não havia perseguição de judeus contra eles. Era uma igreja sem problemas. Se vocês pegarem a última igreja do Apocalipse, do capítulo 3, como é o nome dela? Como é o nome dela? Qual é a última igreja do Apocalipse? Laodiceia. Diga aí para não esquecer. Qual é a última igreja? Essa igreja está bem. Essa igreja não tem problema de doutrina. Pastor Aziel, e qual era o problema desta igreja? Se você pegar a igreja de Laodiceia e pegar a igreja de Sardes, você vai ver que a igreja de Sardes, ela vai ser até melhor do que a igreja de Laodiceia. Porque em Sardes havia alguns, mesmo no pecado dela, havia alguns que temiam ao Senhor.
Mas essa igreja aqui, apesar dela não ter problema nenhum doutrinário, foi a única igreja da Bíblia que Jesus perdeu ela. Jesus perdeu essa igreja. Ouçam bem isso, igreja. Ela não tinha problema nenhum. Ela não tinha problema nenhum. Já expliquei quais eram os problemas. Mas foi a única igreja que Jesus perdeu ela. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui aos senhores e às senhoras. Por que Jesus perdeu e para quem ele perdeu? Se ela não tinha idolatria, se ela não tinha heresia, ela não tinha problema de amor, ela não tinha problema de Jezabel, ela não tinha problema de partidos. E por que Jesus perdeu essa igreja? Sim, ele está dizendo a igreja morta, mas ela estava morta? Morna, mas por que ela estava morna? Ouçam bem, olhe para cá. Olha o que eu vou dizer aqui. Tem irmão que diz assim: pastor, eu não estou indo para a igreja porque é muito luta, eu estou desanimado porque tem muita luta. As igrejas que eram mais avivadas eram as igrejas que tinham mais lutas. Pastor, é porque é o seguinte, eu não estou servindo bem a Deus, porque eu estou desempregado, eu tenho luta. A igreja de Laodiceia tinha desempregado? A igreja de Laodiceia tinha pobreza? Essa igreja, ela se tornou tão importante. Escute o que Deus quer falar aqui esta noite. Essa igreja se tornou tão importante. Jesus não vai perder ela para a heresia. Jesus não vai perder ela para a falta de amor. Jesus não vai perder ela por briga teológica. Jesus vai perder, é a única igreja da Bíblia. Todas as 6 tinham problemas, mas em todas as 6, Jesus tinha pelo menos um. Jesus ainda aqui tem um aqui. Quem é dele ainda aqui? Eita glória. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Ouçam bem isto, igreja. Olhem para cá para entender o mistério. A Bíblia diz claramente aqui para nós que a situação dessa igreja, ela era tão séria. Aonde era que Jesus estava nesta igreja? Hein, pastor Edgar? Aonde, pastor Edgar? Diz aqui. Jesus estava do lado de fora, lutando para entrar. Irmãos, aí o pastor falou aqui do desafio. Se eu chegasse aqui esta noite, porque é muito gostoso, você está aqui, eu também está. Tem uns pregadores para isso, eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para te dizer a verdade. Câncer, olha para cá. Câncer, o médico só arranca com cirurgia, quimioterapia, fisioterapia. Pecado não se arranca com colher de chá, passando açúcar ou dizendo vai melhorar. Pecado se arranca com palavra. Jesus está do lado de fora. O irmão falou ali, dizendo, a riqueza trouxe problema. Abraão era rico? Não, grita bem forte. Abraão era rico? Abraão era rico? Jó era rico? Jacó era rico? José foi governador? Neemias foi governador? Tirou a fé? Que tem irmã. Irmão, se tu pegar, me dá uma nota aí de 100, me dá uma nota aí, tu tem ela aí. Eu não tenho nada, rapaz, ele tem mesmo. É 100 mesmo. Olha para cá, eu vou mostrar para você o seguinte. Qual é o poder que esse dinheiro aqui tem? Falem vocês, qual é o poder que esse dinheiro aqui tem? Qual é o poder que esse papel aqui tem? Vamos, falem, qual é o poder que ele tem? Nenhum, gente. Isso aqui é neutro. Qual é o poder que um carro tem? Nenhum. Quando você vai para Mateus 15:19, a Bíblia diz que o problema está aqui. É do teu coração que surge tudo. Dinheiro não é problema. Tem irmão que diz assim, o irmão depois que ficou rico,
deixou de se congregar. Ele deixou de se congregar porque ele nunca foi crente de verdade. Porque dinheiro não arranca a fé de crente. Fazenda não arranca a fé de crente. A Bíblia diz no capítulo 1, verso 20, lá do 21 de Jó, quando ele perdeu tudo que disseram, perdeu as ovelhas, perdeu os camelos, perdeu os boi, perdeu tudo, ele jogou o joelho em terra. Bendito seja o Senhor, no eu nasci, no voltarei. Quem é crente aí até o tutano, levante a mão e diga glória.